Você já sentiu o gosto amargo da invisibilidade? Aquela sensação de estar presente, mas ao mesmo tempo completamente ausente para todos ao redor? Eu vivi isso por anos. E hoje quero dividir com você uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre aniversários esquecidos, amizades falsas e um presente que ninguém esperava. Antes de começar, se você gosta de histórias reais, cheias de emoção e superação, se inscreve no canal, deixa um like e me conta nos comentários. De que cidade você está me ouvindo agora? Sua participação faz toda a diferença para mim. Meu nome é Gabriel. Tenho 32 anos hoje. Mas essa história começa há exatos 8 anos, quando eu ainda acreditava que a amizade era algo incondicional. Quando eu ainda não sabia que algumas pessoas só ficam ao seu lado enquanto você não as incomoda com seus sonhos. Era março de 2017. Eu morava numa república com mais 3 caras que conheci na faculdade. O Bruno, o Matheus e o Diego. Na época, eu trabalhava meio período numa loja de eletrônicos no shopping e estudava engenharia de software à noite. Não era uma vida glamurosa, mas era minha. Eu pagava minha parte no aluguel, comprava minha comida e ainda sobrava um dinheirinho que eu guardava religiosamente numa poupança que meus pais me ajudaram a abrir. O Bruno era o líder informal do grupo. Filho de empresário, sempre com dinheiro no bolso, sempre pagando as contas dos outros, sem problemas. Ele estudava administração, mas todo mundo sabia que ele só estava na faculdade para agradar o pai. Seu futuro já estava garantido na empresa da família. O Matheus era o engraçado do grupo, aquele que sempre tinha uma piada pronta, mas que no fundo vivia às custas dos outros. Diego era mais reservado. Vinha de uma família humilde como a minha, mas tinha essa necessidade constante de se encaixar, de ser aceito pelo Bruno. E eu? Eu era o Gabriel, o cara que sempre estava disposto a ajudar, que emprestava dinheiro e nunca cobrava, que ficava em casa nos fins de semana estudando programação enquanto eles saíam para baladas caras. Eu era conveniente, útil, mas não era realmente visto. Durante 3 anos moramos juntos e eu comecei a perceber um padrão. Meus aniversários passavam despercebidos. Não que eu esperasse festa ou presentes caros, mas um parabéns básico seria legal, né? Enquanto isso, quando era aniversário do Bruno, a casa virava um evento. Matheus organizava surpresas, Diego comprava presentes, eu ajudava com o que podia. Quando era do Matheus ou do Diego, pelo menos rolava um jantar ou um bolo. Mas comigo? Silêncio. No meu aniversário de 24 anos, em 2017, eu acordei esperando. Não vou mentir para você. Por mais que eu tentasse me convencer de que não ligava, uma parte de mim ainda tinha aquela esperança boba de criança. Talvez dessa vez seria diferente. Saí cedo para trabalhar, deixei algumas indiretas durante o café da manhã. Nossa, que dia bonito hoje, né? Dia especial. Nada. Engraçado. Minha mãe me ligou cedo hoje. Toda animada. Silêncio. Passei o dia inteiro no trabalho pensando que talvez eles estivessem planejando uma surpresa. Cheguei em casa por volta das 19 horas, coração batendo forte. Abri a porta e... nada. Bruno estava jogando videogame, Matheus no celular, Diego estudando. A vida seguindo como se fosse um dia qualquer. E aí, pessoal? Eu disse com aquela esperança patética ainda brilhando nos meus olhos. E aí, Gabriel? Respondeu Bruno sem nem olhar para mim. Pega uma cerveja aí na geladeira, vem jogar. Fui até meu quarto e fechei a porta. Sentei na cama e respirei fundo. Minha mãe tinha ligado de manhã, cantou parabéns chorando, disse que queria estar ali comigo. Meu pai mandou uma mensagem carinhosa. Mas ali, na minha própria casa, com pessoas que eu considerava amigos, eu era invisível. Naquela noite, deitado no escuro, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais esperar reconhecimento. Não ia mais viver mendigando atenção ou carinho. Ia focar em mim, nos meus sonhos, no meu futuro. E se um dia eles quisessem fazer parte da minha jornada, seria como espectadores, não como protagonistas. Comecei a estudar programação de forma obsessiva. Acordava às 5 horas da manhã, estudava até a hora de ir trabalhar, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, chegava em casa e estudava mais.
Fins de semana eram sagrados para mim. Cursos online, projetos pessoais, networking em fóruns de desenvolvedores. Os caras da República nem notaram minha mudança de rotina. Ou se notaram, não comentaram. Eu virei ainda mais invisível, se é que isso era possível. Mas sabe o que acontece quando você para de buscar validação externa? Você começa a encontrar validação interna. E isso é muito mais poderoso. Em 6 meses, eu já tinha criado 3 aplicativos mobile básicos. Nada revolucionário, mas funcionais. Comecei a freelar aos fins de semana. Pequenos projetos para lojas locais que queriam presença digital. O dinheiro era pouco no começo, mas crescia todo mês. No meu aniversário de 25 anos, em 2018, a mesma coisa. Silêncio total. Dessa vez, eu nem liguei. Estava trabalhando num projeto grande, uma plataforma de delivery para uma rede de restaurantes da cidade. Eles me pagaram 15 mil reais por esse projeto. Foi minha primeira grana séria com programação. Gabriel, você anda meio estranho, disse o Matheus uma noite quando me viu chegando tarde do trabalho com o laptop na mão. Só vive grudado nesse computador. Estou construindo meu futuro, respondi, sem parar de caminhar em direção ao meu quarto. Que futuro, cara? Riu Bruno da sala. Você trabalha numa loja de celular? Não respondi. Palavras são inúteis para quem não está pronto para ouvir. No final de 2018, eu tinha juntado 50 mil reais entre freelances e economia. Era uma quantia que meus amigos não faziam ideia que eu possuía. Continuei morando na República, mantendo meu estilo de vida simples, investindo tudo na minha carreira e nos meus sonhos. Em 2019, aconteceu algo que mudou minha trajetória completamente. Uma startup de São Paulo me ofereceu um trabalho remoto como desenvolvedor full stack. Salário inicial, 8 mil reais. Para vocês terem ideia, eu ganhava 1.200 reais na loja de eletrônicos. Aceitei na hora. Pedi demissão da loja, mas não contei para ninguém na República sobre meu novo emprego. Simplesmente disse que ia tentar trabalhar como freelancer em tempo integral. Eles acharam que eu tinha pirado. Gabriel, você vai passar fome, cara, disse Diego com aquele tom condescendente de quem acha que sabe o que é melhor para você. Freelance é instável. Pelo menos na loja você tinha carteira assinada. É uma decisão arriscada mesmo, concordou Bruno. Mas se você acha que é isso aí... O que eles não sabiam é que em 3 meses no novo emprego, eu já estava ganhando mais que todos eles juntos. E o melhor, trabalhando de casa, no meu horário, em projetos que realmente me desafiavam. Mudei minha rotina completamente. Acordava quando queria, trabalhava com música boa, fazia pausas para exercícios. Minha produtividade explodiu. Em 6 meses, recebi minha primeira promoção. O salário foi para 12 mil. Mas na República, eu mantinha a mesma postura. Calado, discreto, invisível. Pagava minha parte das contas em dia, não incomodava ninguém. Eles achavam que eu estava ralando para conseguir uns trocados como freelancer. No meu aniversário de 26 anos, a mesma coisa de sempre. Silêncio. Mas dessa vez eu celebrei sozinho. Pedi uma pizza boa, comprei um vinho caro e brindei comigo mesmo. Parabéns, Gabriel. Você está no caminho certo. Durante 2019 e 2020, minha carreira decolou. Fui promovido novamente, dessa vez para Tech Lead. Salário, 18 mil reais. Comecei a receber propostas de outras empresas, ofertas internacionais. Minha conta bancária crescia todo mês, mas meu estilo de vida continuava o mesmo. Simples, discreto, focado. A pandemia chegou em março de 2020 e, ironicamente, foi ótima para mim. Trabalho remoto virou norma. Todo mundo teve que se adaptar ao que eu já fazia há meses. A demanda por desenvolvedores explodiu. Comecei a receber propostas de 25 mil, 30 mil mensais. Enquanto isso, meus amigos estavam enfrentando dificuldades. Bruno teve problemas na empresa da família. Matheus ficou desempregado. Diego teve o salário cortado. Mas eles não sabiam da minha situação, então não podiam nem pedir ajuda. E eu, honestamente, não ofereci. Pode parecer cruel, mas você precisa entender. Foram anos de invisibilidade. Anos de aniversários esquecidos, de sonhos ridicularizados, de ser tratado como mobília.
Eu não estava sendo cruel. Estava sendo estratégico. No final de 2020, recebi uma oferta que mudou minha vida para sempre. Uma empresa internacional me ofereceu uma vaga para trabalhar como Senior Full Stack Developer para o mercado americano. Salário em dólares, os 8.000 mensais. Na cotação da época, isso eram mais de $40.000 por mês. Aceitei, mas não contei para ninguém. Continuei vivendo na República, pagando meus $800 de aluguel, comprando minhas coisas no mercado, mantendo a mesma rotina. Por fora, nada mudou. Por dentro, eu estava construindo um império. Em 2021, tomei uma decisão importante. Comprei um apartamento, um triplex de 200 metros quadrados numa região nobre da cidade, à vista, 1,2 milhão. Vocês devem estar pensando, Gabriel, por que você não saiu da República? Simples, eu estava esperando o momento certo. Eu sabia que esse momento chegaria. E quando chegasse, seria perfeito. Meu aniversário de 28 anos, em março de 2021, seguiu o padrão. Silêncio total. Dessa vez, eu nem estava em casa. Tinha viajado para São Paulo a trabalho. Pelo menos foi o que eu disse. Na verdade, estava conhecendo meu apartamento novo, planejando a mudança. Durante todo o ano de 2021, mantive a mesma estratégia. Invisibilidade intencional. Trabalhava, ganhava bem, investia, crescia profissionalmente, mas para eles eu continuava sendo o Gabriel coitadinho que vivia de freelances. Até que chegou março de 2022, meu 29º aniversário. Dessa vez, eu tinha um plano. Na semana anterior ao meu aniversário, comecei a plantar algumas sementes. Comentários aparentemente casuais sobre estar cansado, sobre precisar de mudanças na vida, sobre estar pensando em sair da República. Cara, você tem certeza? Perguntou Diego. Mercado está difícil. Apartamento está caro. É, Gabriel, disse Matheus. Aqui pelo menos você tem segurança. A gente se conhece há anos. Bruno só balançou a cabeça, como se eu fosse uma criança fazendo pirraça. No dia do meu aniversário, acordei cedo. Fiz meu café da manhã normalmente, dei bom dia para todo mundo. Nada. Nenhum feliz aniversário básico. Fui para o meu quarto e comecei a arrumar algumas coisas numa mala pequena. Por volta das 10 horas da manhã, Bruno apareceu na porta do meu quarto. E aí, Gabriel, vai viajar? Mais ou menos, respondi dobrando algumas camisas. Como assim, mais ou menos? Estou me mudando. Ele riu. Para onde? Vai voltar para a casa dos seus pais? Não, vou para meu apartamento. A risada dele parou na metade. Que apartamento? O que eu comprei no ano passado. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Bruno ficou me olhando como se eu tivesse falado em chinês. Gabriel, para de brincadeira, que apartamento? Peguei meu celular e mostrei algumas fotos que eu tinha tirado no dia da compra. O triplex, a vista da cidade, a área gourmet, os 3 quartos, a suíte master com hidromassagem. Isso é seu? Comprei à vista em dezembro. Tive que esperar a documentação sair e fazer algumas reformas. Agora está pronto. Bruno chamou Matheus e Diego. Em 2 minutos, os 3 estavam no meu quarto me olhando como se eu fosse um ET. Gabriel, disse Matheus com a voz trêmula. De onde você tirou dinheiro para comprar isso? Do meu trabalho. Que trabalho? Perguntou Diego. Você disse que estava fazendo freelance. Estou. Para uma empresa americana. Ganho em dólares. Quanto? A pergunta veio do Bruno direto ao ponto. Respirei fundo. Estava chegando o momento que eu esperava há 5 anos. O 12.000 berrales mensais agora. Recebi mais uma promoção no mês passado. O silêncio foi ensurdecedor. Vocês conseguem imaginar a cena? 3 caras que me trataram como invisível por anos, descobrindo que o coitadinho da Republic ganhava mais de 60.000 reais por mês. Por que você nunca contou isso para a gente? Perguntou Diego. Vocês nunca perguntaram? Respondi, fechando a mala. Aliás, vocês nunca perguntaram nada sobre mim, nem quando era meu aniversário. Cara, desculpa, Começou Matheus. Matheus, hoje é meu aniversário. 29 anos. Como todos os anos anteriores, desde que moro aqui. A ficha caiu.
Eu vi nos rostos deles a consciência da merda que tinham feito. 5 anos de aniversários ignorados. 5 anos de me tratarem como mobília. Gabriel, a gente não sabia, disse Bruno pela primeira vez na vida sem aquela arrogância característica. Não sabiam porque não quiseram saber. Vocês estavam tão ocupados com as próprias vidas que se esqueceram que eu também tinha uma. Peguei minha mala e caminhei em direção à porta. Eles me seguiram até a sala. Cara, não vai embora assim, disse Diego. A gente pode conversar, resolver isso. Resolver o quê, Diego? 5 anos de invisibilidade? 5 anos sendo tratado como se eu não existisse? Mas, Gabriel, disse Mateus, você também nunca falou nada. Se você estava ganhando bem, por que não contou? Sabe por que eu não contei? Parei na porta da sala e olhei nos olhos de cada um deles. Porque eu queria ver quem realmente se importava comigo. Quem se importava com Gabriel, não com o dinheiro do Gabriel. Saí da República naquela tarde. Mas antes, deixei algo na mesa da sala. 3 envelopes. O que é isso? Perguntou Bruno. Abram depois que eu sair. Peguei meu carro. Sim, eu tinha comprado um carro também, um Civic 2021. Mas eles nunca souberam porque eu sempre saía cedo e chegava tarde. E fui para meu apartamento novo. 2 horas depois, Bruno me ligou. Gabriel, cara, isso é real? Nos envelopes eu tinha colocado 3 cheques. Um para cada um. 50 mil reais para o Bruno, 30 mil reais para o Mateus e 20 mil reais para o Diego. Diferentes valores porque eles tinham necessidades diferentes no momento. E uma carta. A carta dizia: Galera, durante 5 anos, vocês foram minha família escolhida. Moramos juntos, dividimos contas, dividimos a vida. Mas em todos esses anos, vocês se esqueceram de que eu também tinha sonhos, objetivos, sentimentos. Meus aniversários passaram em branco. Minhas conquistas foram ignoradas. Meus medos foram invisíveis para vocês. Eu era conveniente quando precisavam de algo, mas inexistente quando o assunto era sobre mim. Ainda assim, vocês foram parte da minha jornada. Me ensinaram sobre resiliência, sobre depender apenas de mim mesmo, sobre a importância de construir algo sólido sem depender de reconhecimento externo. O dinheiro nos envelopes não é para comprar perdão ou amizade. É um presente de despedida. Usem para sair das dificuldades que vocês estão enfrentando agora. Sim, eu sei sobre todas elas. Não guardem rancor de mim. Eu não guardo de vocês. Vocês apenas não souberam me enxergar quando era importante. Agora, talvez seja tarde demais para algumas coisas, mas nunca é tarde demais para aprender. Cuidem-se. Gabriel. A ligação do Bruno durou 2 horas. Ele chorou. Pediu desculpas. Disse que tinham sido idiotas, que não perceberam, que queriam consertar as coisas. Mateus e Diego também ligaram nos dias seguintes. Todos com o mesmo discurso. Desculpas, promessas, vontade de manter a amizade. Eu ouvi todos eles. Conversei com calma, sem raiva, sem rancor. Expliquei como me senti todos esses anos, como foi difícil ser invisível para pessoas que eu considerava importantes. Gabriel, disse o Diego numa dessas conversas, você podia ter falado com a gente antes. Podia ter dito como estava se sentindo. Diego, você já tentou falar com alguém que não está disposto a ouvir? Já tentou dividir seus sonhos com pessoas que não acreditam neles? É como falar sozinho. Mas a gente ia apoiar. Iam! Como vocês apoiaram quando eu disse que queria trabalhar com programação? Como apoiaram quando eu disse que ia largar a loja para trabalhar como freelancer? Vocês riram, me chamaram de sonhador, disseram que ia dar errado. Silêncio do outro lado da linha. 3 meses depois do meu aniversário, em junho de 2022, eles organizaram uma festa de reconciliação. Me ligaram todos juntos, pediram para eu ir jantar na casa do Bruno. Fui. Quando cheguei, tinha uma mesa posta, velas, um bolo escrito "Perdão, Gabriel", e os 3 me esperando com caras de cachorro que fez merda. Gabriel, disse Bruno, a gente queria pedir desculpas oficialmente e comemorar seu aniversário atrasado. Foi um jantar estranho.
Eles faziam perguntas sobre meu trabalho, sobre meu apartamento, sobre minha vida nova, mas eu sentia que não era interesse genuíno, era curiosidade. Era a fascinação de descobrir que alguém que eles subestimaram tinha dado certo na vida. Durante a sobremesa, Bruno fez a pergunta que eu sabia que estava na cabeça de todos. Gabriel, você está contratando? Meu pai está pensando em fechar a empresa e eu preciso arrumar algo. Ali eu entendi que nada tinha mudado realmente. Eles continuavam vendo utilidade em mim, não valor. Só que agora, em vez de precisarem de alguém para dividir conta e emprestar dinheiro, precisavam de alguém para dar oportunidade de emprego. Bruno, respondi calmamente, minha empresa não está contratando no momento. E mesmo se estivesse, você teria que passar pelo processo seletivo normal. Não faço indicações pessoais. Mas, cara, a gente se conhece há tanto tempo? Exatamente. Vocês me conhecem há tanto tempo e ainda assim me trataram como invisível por 5 anos. Por que eu deveria misturar nossa relação pessoal com minha vida profissional? A festa ficou meio sem graça depois disso. Saí educadamente, agradeci o jantar e fui para casa. Nos meses seguintes, o contato foi diminuindo gradualmente. Algumas mensagens no WhatsApp, felicitações em datas especiais, que milagrosamente eles começaram a lembrar, mas nada profundo. Em dezembro de 2022, recebi uma ligação da Mateus. Ele estava chorando. Gabriel, cara, preciso da sua ajuda. Minha mãe está doente, precisa fazer uma cirurgia, e eu não tenho dinheiro. Você pode me emprestar 20 mil? Eu pago assim que conseguir um emprego. Era um teste. Eu sabia que era um teste do universo para mim. Mateus, disse, vou te fazer uma transferência agora, mas não é empréstimo. É presente. Você não me deve nada. Gabriel, cara, obrigado, eu vou. Mateus, interrompi. Tenho uma condição. Qual? Nunca mais me ligue pedindo dinheiro. E nunca mais fale comigo como se eu fosse banco. Se você quiser manter contato, que seja como pessoa, não como fonte de recursos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Entendi. Obrigado, Gabriel. De verdade. Essa foi a última conversa que tivemos sobre dinheiro. Em março de 2023, meu 30º aniversário, aconteceu algo que eu não esperava. Os 3 apareceram na porta do meu apartamento. Sem aviso, sem ligação prévia. Bruno, Mateus e Diego, cada um com uma cara de arrependimento genuíno. Gabriel, disse Bruno, a gente queria pedir para passar o dia com você. Do seu jeito. Fazer o que você quiser fazer. Não queremos nada, disse Mateus. Só queremos estar aqui, como devíamos ter estado todos esses anos. A gente foi babaca contigo, disse Diego. E a gente sabe disso, mas a gente aprendeu. A gente mudou. Olhei para os 3. Eles tinham mudado mesmo. Principalmente o Bruno. A arrogância tinha dado lugar a uma humildade que eu nunca tinha visto nele. Mateus parecia mais maduro, mais consciente. Diego estava diferente também, menos ansioso para agradar. Entrem, disse. Passamos o dia conversando. Conversando de verdade, pela primeira vez em anos. Eles me contaram sobre as dificuldades que estavam enfrentando, sobre como a situação financeira deles tinha mudado a perspectiva sobre muita coisa. Eu contei sobre minha jornada, sobre como me senti todos esses anos, sobre os projetos que estava desenvolvendo. Gabriel, disse Bruno no final do dia, eu sei que a gente cagou contigo, e eu sei que talvez seja tarde demais para algumas coisas, mas eu queria que você soubesse que você sempre foi importante para nós. A gente só era muito idiota para perceber. Você era o mais centrado do grupo, disse Mateus. O mais focado. E a gente, em vez de admirar isso, ignorou. Em vez de apoiar, menosprezou. A gente não merece seu perdão, disse Diego. Mas a gente queria que você soubesse que a gente aprendeu. Com você. Sobre trabalho. Sobre focar nos objetivos. Sobre não desistir. Foi a primeira vez em anos que eu senti que eles realmente me viam. Não como uma fonte de recursos, não como uma conveniência, mas como Gabriel. Como a pessoa que eu sempre fui, mas que eles nunca quiseram conhecer de verdade. Galera, disse,
Eu perdoei vocês há muito tempo. Não por vocês, mas por mim. Guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. Ainda podemos ser amigos? Perguntou Mateus. Somos amigos, respondi. Só que agora em outros termos, com base no respeito mútuo, não na conveniência. Hoje, 3 anos depois daquela conversa, nossa amizade é diferente, mas é real. Bruno conseguiu um emprego numa multinacional e está se dando bem. Parou de depender do pai e descobriu que é capaz. Mateus virou professor de educação física e está adorando. Diego abriu uma pequena empresa de consultoria e está crescendo devagar, mas de forma sustentável. Eu continuei crescendo profissionalmente. Hoje sou CTO de uma startup que vale os 50 milhões de dólares. Meu salário anual está na casa dos os 200 mil reais. Comprei uma casa na praia, um apartamento em São Paulo e tenho investimentos que me garantem segurança financeira para o resto da vida. Mas sabe o que mudou mesmo na minha vida? Não foi o dinheiro. Foi a autoestima. Foi aprender que eu não preciso de validação externa para ter valor. Foi entender que as pessoas que realmente importam são aquelas que me veem, que me ouvem, que se interessam genuinamente pela minha jornada. Meus aniversários hoje são celebrados com pessoas que escolheram estar na minha vida porque querem, não porque precisam. Tenho uma namorada incrível que conheci num evento de tecnologia, que me admira pelo que eu construí, mas que também me ama pelo que eu sou quando estou de pijama assistindo filme em casa. Tenho amigos novos que me procuram para saber como estou, não para pedir favores. Tenho uma família que sempre esteve presente, mas que agora eu valorizo ainda mais porque entendo a diferença entre quem está contigo na invisibilidade e quem aparece apenas no sucesso. E meus antigos companheiros de república? Hoje a gente se encontra regularmente. Não com a mesma frequência de antes, mas com uma qualidade de conexão muito maior. Eles aprenderam a me valorizar e eu aprendi a perdoar sem esquecer as lições. O Bruno me disse algumas semanas atrás: Gabriel, você nos ensinou que todo mundo tem uma história não contada, que a pessoa que você subestima hoje pode ser quem você vai admirar amanhã. O Mateus falou: cara, aqueles anos de invisibilidade que você viveu conosco me fizeram repensar como eu trato as pessoas ao meu redor. Agora eu presto atenção nos detalhes, nas datas importantes, nos sonhos que as pessoas compartilham comigo. E o Diego disse algo que me marcou. Gabriel, você nos mostrou que vingança não é sobre destruir quem te machucou. É sobre construir uma vida tão boa que a mágoa se torna irrelevante. Hoje, quando olho para trás, eu agradeço por tudo que aconteceu. Pelos aniversários esquecidos, pela invisibilidade, pelo desprezo silencioso. Porque tudo isso me forçou a construir uma base sólida dentro de mim mesmo. Me ensinou que a única validação que realmente importa é a que vem de dentro. Se você está passando por algo parecido, se você se sente invisível para pessoas que deveriam te valorizar, quero que você saiba uma coisa: sua hora vai chegar. Não necessariamente da forma que você imagina, mas vai chegar. Foque em você. Construa seus sonhos em silêncio. Não grite suas ambições para quem não está disposto a ouvir. Trabalhe com disciplina, com consistência, com propósito. E quando sua hora chegar, e ela vai chegar, você não precisará de vingança. Você não precisará provar nada para ninguém, porque as pessoas que realmente importam vão te ver do jeito que você é. E aquelas que não conseguem te enxergar simplesmente não merecem um lugar privilegiado na sua história. Meu presente, aquele que estava guardado e que ninguém esperava, não era dinheiro, não era sucesso profissional, não era o apartamento ou o carro. Meu presente era a lição de que o amor próprio é o único amor que ninguém pode tirar de você. Era a descoberta de que sua felicidade não depende do reconhecimento dos outros. Era a compreensão de que algumas pessoas só conseguem te valorizar depois que você não precisa mais da validação delas. Hoje, quando comemoro meu aniversário, não é apenas mais um ano de vida que estou celebrando. É mais um ano de liberdade. Liberdade de ser quem eu sou, sem precisar de aprovação. Liberdade de escolher quem faz parte da minha jornada.
Liberdade de perdoar sem esquecer, de seguir em frente sem rancor, de ser feliz independentemente das circunstâncias externas. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? Hoje eu entendo que meus amigos não eram pessoas ruins. Eles eram apenas pessoas imaturas, lidando com suas próprias inseguranças e limitações. A invisibilidade que eles me impuseram dizia mais sobre eles do que sobre mim. Quando você entende isso, quando você para de levar as atitudes dos outros como algo pessoal, você conquista um superpoder: a paz interior. Você percebe que as pessoas agem baseadas nas próprias limitações, não no seu valor real. O Bruno me tratava como invisível, porque ele mesmo se sentia invisível diante das expectativas do pai. O Mateus me ignorava porque estava tão focado em ser aceito que não conseguia enxergar quem estava ao lado dele. O Diego me subestimava porque ele mesmo se subestimava e precisava de alguém menor para se sentir superior. Entender isso não justifica o comportamento deles, mas explica. E quando você explica, você libera. Quando você libera, você segue em frente. 6 meses atrás, algo aconteceu que fechou definitivamente esse ciclo da minha vida. Recebi uma ligação do Bruno, mas dessa vez não era sobre ele. Era sobre o filho dele, de 8 anos, que estava sendo ignorado pelos coleguinhas da escola. "Gabriel", disse ele com a voz embargada, "meu filho chegou em casa chorando hoje. Os meninos da turma dele não convidaram ele para uma festa de aniversário. Todos os amigos foram chamados, menos ele." "E o que você disse para ele?" perguntei. Eu não soube o que dizer. E aí me lembrei de você. Me lembrei de como a gente te tratou todos esses anos. E eu pensei, caramba, foi assim que o Gabriel se sentiu conosco. Bruno chorou no telefone. Um homem de 33 anos, bem-sucedido, chorando porque finalmente entendeu na pele o que significa ser invisível para quem deveria te ver. "Gabriel, eu sei que é muito atrevimento meu pedir isso, mas você pode conversar com meu filho? Explicar para ele como lidar com essa situação? Porque você entende isso melhor que qualquer pessoa que eu conheço." Fui até a casa do Bruno no dia seguinte. Conversei com o pequeno João por 2 horas. Contei para ele, de forma adaptada para a idade dele, sobre como me senti quando era invisível, mas também sobre como isso me tornou mais forte. "Tio Gabriel", perguntou ele, "por que as pessoas fazem isso?" "João, às vezes as pessoas não conseguem ver o quanto você é especial, porque elas estão muito preocupadas com elas mesmas. Mas sabe o que isso significa? Significa que você tem uma oportunidade de se tornar alguém que sempre vê os outros. Alguém que nunca deixa ninguém se sentir invisível." "Como eu faço isso?" "Sendo gentil, lembrando do aniversário dos seus amigos, perguntando como eles estão, incluindo quem está sozinho, sendo a pessoa que você gostaria que fossem com você." Os olhos do menino brilharam. "Posso ser tipo um super-herói da gentileza?" "Pode sim. E sabe qual é o superpoder de verdade? Quando você é gentil sem esperar nada em troca, você atrai pessoas genuínas para a sua vida. Pessoas que vão te ver de verdade." 3 meses depois, o Bruno me ligou novamente. João tinha se tornado o menino mais popular da turma. Não porque ele tentava agradar todo mundo, mas porque ele realmente se importava com todos. Ele organizou uma festa de aniversário e fez questão de convidar a criança mais tímida da sala. Ele sempre pergunta como os coleguinhas estão. Ele divide o lanche quando alguém esquece. "Gabriel", disse Bruno, "meu filho aprendeu contigo em uma tarde o que eu demorei 30 anos para entender. Que ser visto começa com ver os outros. Essa história me ensinou algo fundamental. Nossa dor sempre pode ser transformada em sabedoria. Nossa experiência ruim sempre pode se tornar a base para algo bom na vida de outra pessoa. Hoje eu dou palestras em empresas sobre liderança e inteligência emocional. Sempre conto essa história, de formas diferentes, adaptadas para cada público. E sempre a lição é a mesma. As pessoas que nos machucam muitas vezes são nossos maiores professores, mesmo sem querer. A vida tem dessas ironias. Meus amigos, que me fizeram sentir invisível por anos, acabaram me ensinando a maior lição da minha vida: que eu não preciso de ninguém para ser feliz,
mas posso escolher dividir minha felicidade com quem merece. No mês passado, completei 32 anos. Pela primeira vez desde que me conheço por gente, tive uma festa de aniversário de verdade. Não porque eu precisava provar alguma coisa, mas porque eu queria celebrar com pessoas que realmente se importam comigo. Estavam lá minha namorada, alguns amigos verdadeiros que fiz ao longo dos últimos anos, meus pais, meus primos. E sim, Bruno, Mateus e Diego também estavam lá, mas não como convidados especiais ou protagonistas, como pessoas que fazem parte da minha história e que aprenderam a me valorizar. Durante a festa, o Bruno se aproximou de mim. Gabriel, posso falar uma coisa? Claro. Obrigado por não ter desistido da gente, por ter nos dado uma segunda chance, mesmo depois de tudo. Bruno, vocês não precisavam de uma segunda chance. Vocês precisavam de tempo para crescer. Todo mundo precisa. Você sempre foi mais maduro que a gente. Não era maturidade, Bruno. Era necessidade. Quando você se sente invisível, você ou afunda ou aprende a nadar sozinho. Eu escolhi nadar. E nós ficamos na margem vendo você nadar, sem nem perceber que você estava se afogando antes. Mas perceberam depois. E isso é o que importa. Naquele momento, olhando ao redor da minha festa de aniversário, eu senti uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Completude. Não porque tudo estava perfeito, mas porque eu estava exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar, sendo exatamente quem eu era. Sabe qual é a diferença entre vingança e superação? Vingança é você fazer questão de que os outros vejam o quanto você cresceu. Superação é você crescer tanto que não importa mais quem está vendo ou deixando de ver. Vingança é sobre o passado. Superação é sobre o futuro. Vingança é sobre provar alguma coisa. Superação é sobre não precisar provar nada. Vingança te prende às pessoas que te machucaram. Superação te liberta delas. Hoje, quando eu conto essa história, não é com raiva ou ressentimento, é com gratidão. Gratidão por ter aprendido cedo que eu sou responsável pela minha própria felicidade. Gratidão por ter descoberto que as pessoas certas aparecem quando você para de mendigar a atenção das pessoas erradas. Gratidão por ter entendido que ser invisível para alguns não significa ser irrelevante para todos. Se você está me ouvindo agora e se identificou com algum pedaço dessa história, quero deixar algumas palavras para você. Primeiro, sua invisibilidade é temporária. Pode durar meses, pode durar anos, mas não é permanente. Use esse tempo para se construir, para crescer, para se tornar a pessoa que você tem potencial para ser. Segundo, não espere reconhecimento para ser feliz. A felicidade que depende da validação dos outros é frágil. A felicidade que vem de dentro é inabalável. Terceiro, quando sua hora chegar, e ela vai chegar, seja gentil com quem não soube te valorizar antes. Não porque eles merecem, mas porque você merece a paz que vem com o perdão. Quarto, lembre-se de que as pessoas que realmente importam são aquelas que te veem quando você ainda não brilha, aquelas que apostam em você quando ninguém mais aposta, aquelas que comemoram suas vitórias como se fossem delas. E por último, nunca deixe que sua experiência de ser invisível te torne indiferente à invisibilidade dos outros. Use sua dor para desenvolver empatia, não amargura. A vida é engraçada. Às vezes, o maior presente que podemos receber é não receber o presente que esperávamos. Às vezes, ser esquecido pelos outros nos ensina a nunca esquecer de nós mesmos. Meu aniversário de 2017, quando fui completamente ignorado pelos meus amigos, foi o dia que mudou minha vida. Não no momento em que aconteceu, mas nos anos seguintes, quando usei aquela dor como combustível para construir algo maior. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Cada momento de invisibilidade, cada aniversário esquecido, cada sonho ridicularizado contribuiu para que eu me tornasse quem sou hoje. E quem eu sou hoje? Sou alguém que nunca mais vai deixar outra pessoa se sentir invisível na minha presença. Sou alguém que lembra dos aniversários, que pergunta como os outros estão, que celebra as conquistas alheias como se fossem minhas. Sou alguém que aprendeu que o verdadeiro sucesso não é sobre o quanto você tem,
mas sobre o quanto você cresceu. Não é sobre quantas pessoas te admiram, mas sobre quantas pessoas você consegue inspirar. Não é sobre ser visto por todos, mas sobre ver a si mesmo com clareza e orgulho. Hoje, quando acordo todas as manhãs, não penso em provar nada para ninguém. Penso em ser útil, em crescer um pouco mais, em deixar o mundo ligeiramente melhor do que encontrei. Meu presente, aquele que ninguém esperava, continua sendo desembrulhado todos os dias. Cada nova conquista, cada nova amizade verdadeira, cada momento de paz interior é parte desse presente que eu dei para mim mesmo quando decidi parar de esperar que outros me vissem e comecei a me enxergar com olhos de quem merece amor e respeito. E você? Qual é o presente que você tem guardado e que está esperando o momento certo para desembrulhar? Qual é o potencial dentro de você que ninguém suspeita que existe? Porque, acredite em mim, esse presente existe. Pode estar escondido debaixo de camadas de insegurança, de medo, de experiências ruins, mas ele está lá, esperando você ter coragem de abrir. E quando você abrir, quando você finalmente se der conta do seu próprio valor, não vai importar mais quem te vê ou deixa de ver. Porque você vai estar ocupado demais sendo feliz para se preocupar com a opinião de quem nunca se importou em te conhecer de verdade. Esta é minha história. Uma história sobre aniversários esquecidos que se transformaram na maior lição da minha vida. Uma história sobre invisibilidade que me ensinou a brilhar com luz própria. Uma história sobre desprezo que me ensinou o valor do amor próprio. Uma história sobre um presente que ninguém esperava, mas que mudou não apenas minha vida, mas a vida de todos que estiveram dispostos a aprender junto comigo. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me permitir dividir isso com você. E se você chegou até aqui, se você ouviu minha história inteira, deixa eu te falar uma coisa. Você não é invisível. Não para mim. Não neste momento. Você é visto. Você é ouvido. Você importa. E sua história, seja qual for, também merece ser contada. Também merece ser ouvida. Também pode inspirar alguém que está passando pelo que você já passou. Até a próxima.